Desde a chegada de Roberto, a vida de Margarida agitava-se. Já não sentia na casa o peso dos ais da mãe. O pai, um pouco por brio e para conquistar o cunhado, continha-se. Fazia mais assistência ao quarto do sogro. Passava pelo granel logo de manhã, a saber se o Roberto precisava de alguma coisa. Dona Catarina saía do seu cachiné das noites longas como a borboleta do casulo. Com o inchaço dos pés e o cansaço a subir, não ia à horta. Mas informava-se junto de Margarida do estado em que ficara o casarão da cidade depois de arejado e limpo. Escolhera a roupa de cama para o quarto do irmão em gavetões e arcas que não abria desde solteira. Animava-se, enfim. Pedro não voltava mais para Lisboa. A meio do primeiro período, tivera más notas e, obrigado a sessões de estudo de castigo no antigo refeitório do convento, onde funcionava o colégio, levantou-se altas horas, entrouxou a roupa e os livros e, pé ante pé, ao comprido da camarata que as luzes do rocio toldavam, abriu as portadas encostadas manhosamente na véspera e, a pulso e a dente, caiu direito na cerca como se descesse em paraquedas. Até à saída do vapor, ficara em casa do comandante Saavedra, na Junqueira. Roberto, claro, tirou também passagem para ele e, à chegada ao Faial, conteve as giras aparentes do pai com o seu sorriso sadio e a mão simpática no ombro já rijo do sobrinho. Margarida ajudara a mãe a aceitar as coisas como elas eram. Se o rapaz não queria estudar, que se lhe havia de fazer? Com 18 anos, já não era menino. Uns tempos à espera de emprego passavam depressa. Tinha a quinta, gostava de caçar, mexia em mecânica. Talvez se convencesse a tirar um curso na América, uma coisa prática, que não puxasse pela cabeça. Ou então, telegrafista no Cabo, com tempo. Mas o tio Roberto deixou entrever a perspectiva de o levar para Londres, e quem sabe se estava ali um futuro, sobretudo a experiência e o acento que ele não tinha. Pedro pareceu avesso de Margarida. Não se sabia como sair a moreno. Os dolmos eram arruivados, baixos. Os clarques, loiros. Ele, negrinho, com aqueles olhos pretos, cheios de astúcia e de vagares. Fechava um pouco o olho esquerdo. O direito enfiava ao cão da espingarda a ponta do cano, fogo. A poucos metros, uma codorniz no restolho, ou a pobre vinagreira inofensiva que vinha tomar a altura à cerejeira da quinta, que Margarida espreitava inutilmente em maio, à espera de um ramo carregado. As portadas do quarto de Roberto que davam para o mar entreabriram. Via-se-lhe a mão à altura da cara ensaboada. Uma toalha branca dizia adeus de lá. Margarida, de pé no paredão, tentava fazer chegar aos ouvidos do tio um aluído selvagem. Oi! Das tardes de regata, a sangue. Mas Roberto ficava impassível fazendo a barba. Margarida dava um pulo do paredão para o cais e picava o passo em direção ao granel. Organizara-se, enfim, o coato orçonhado por Mateus de Ulmo e os ensaios marcavam-se para o granel à tarde. O Roberto achava o casarão do pai um pouco soturno. Pensara em dar um bar para ajudar os amigos e parentes que não via há tantos anos. A quinta era longe. O velho Clark ia comover-se com a enfiada de portas abertas, o tremer dos soalhos debaixo e o nunca acabar de pares e de risotas. Era melhor no granel, mas a peste transtornava tudo. A doceira o cimaria. Uma família inteira da vizinhança caiu de cama, a casa ficou isolada e denegrida de formol, de janelas vazadas sobre as águas cinzentas do canal. Apesar disso, Margarida mandou bater os tapetes do salão lá para o fundo do granel. Para instalar o tio, só se tinham arranjado os quartos do lado da doca. As janelas das traseiras estavam pintadas de fresco, a verde
e branco. Uma tarde, entretida a limpar o pó dos pingentes do lustre, à varanda, Margarida viu João Garcia ao longe, abstrato, com um pé na banqueta da muralha. Estava com outro oficial, de gravata e peliça. Não a viam, mas à cautela, meteu-se um pouco para dentro e encostou as gelosias. Não fora ao muro na tarde seguinte à do passeio como ele pedira. Não tinha nada que aparecer, nem já pensava nele. Estranha a si mesmo, ficou um momento concentrada, a ver se era assim. Depois, bruniu os prismas do lustre com mais força. Apesar de a doença de Cimalia trazer os ensaios suspensos, o Roberto queria o salão arranjado dentro de poucos dias. E uma noite, deixando Dona Catarina a dormitar na poltrona do quarto do pai, do pasteleiro, disse a Diogo Dulmo que mandasse engatar a égua. Deixava-no no clube. E Roberto, Margarida e Maria das Angústias passavam o serão no granel a arrumar. Tinham descoberto num velho guarda-roupa um vestido de baile da Dona Margarida Terra. E Roberto insistiu para que Margarida o experimentasse. O intrudo estava à porta. Na quinta-feira de Amigas, houveram um assalto em casa de Dona Corina Peters. Roberto de um landó de pintar, Roberto e Pedro foram de dominó. O doutor Luís da Rosa de leiteiro, apiara-se de um landó de pintar para não dar nas vistas. Margarida levava um embuço negro. E para intrigar Dona Corina, uma viseira que só deixava ver os olhos e a ponta do queixo. Depois, na sala, com as mesinhas de pano verde puxadas para o meio e armado o whist, discutiu-se quem é que se disfarçava melhor, quem tinha a voz inconfundível, e por uma gradação forçada pelo ar constrangido e desanimado que de repente caíra em todos, falou-se de coisas que não tinham explicação e aconteciam. Vi eu, pode lá ser, garanto, uma luz alvadia como um leite azulado a correr para o fundo da casa. Estávamos como agora, mas só com uma vela no meio da mesa. Assim. Maria da Paz pôs-se de pé vivamente e cobriu com as duas mãos unidas o forte candeeiro de petróleo que iluminava o pai em cheio, iluminava em cheio os templos. O pai ficou passado. E a mãe? O Damião Serpa não tirava as mãos da mesa de pé de galo e dizia: espírito vagabundo, se te podemos valer, dá só 3 pancadas. E a perna da mesa levantou-se mesmo 3 vezes. A velha Dona Francisca Peters tapou os olhos. Dona Corina acreditava no mistério que havia nas coisas, mas não se devia abusar de certas forças. Era perigoso brincar com o invisível para além de certos limites. Mas houve uma vaza duvidosa no whist, teve que se recapitular quem tinha jogado primeiro, de quem era aquele valete. Um valete foi a Margarida. Os valetes de espadas vêm sempre ter à mão da Margarida. Mas o valete era de olhos. E apurou-se que quem tinha jogado era André Barreto, o filho do barão da Orzelina. Rompi com ouros. Riram muito e falaram de outra coisa. Estavam amassados do whist. Mateus Dulmo abriu o piano e aflorou uma valsa sugestiva. Então, André Barreto ofereceu o braço a Margarida. Roberto inclinou-se diante de Clarinha, a irmã de André, e durante uns minutos a sala das Peters vibrou de cadeiras arredadas. Foi Margarida quem desistiu primeiro de dançar. O seu embuço negro passara mais vezes que os ombros das outras raparigas pelos cantos da sala escura de tetos um pouco abafados. Chegou-se ao piano e passou o resto do serão a convencer o tio Mateus a dar a volta inteira ao seu repertório de Chopin. Roberto Clark condescendeu a tocar uma área de Handel nos bosques aprazíveis. A sombra do violino estirava-se na tela de Raimundo Porras, governador de Damão. Por detrás do vulto oculto de Mateus Dulmo, a mão de Margarida virava as folhas da música, fazendo inclinar as chamas das velas de regatas. Agora, no granel, depois de uma certa repugnância, consentiram em provar o vestido de baile da avó. Maria das Angústias acertava-o na cintura e na roda. Roberto foi abrir o interruptor das serpentinas acima da jardineira para Margarida ver se lhe ficava bem. A vidinha assim não vê nada, nesse espelho sem aço, disse Maria das Angústias. Mas Margarida insistia que era como ela gostava de ver-se,
a espelhos velhos. Tiravam a crueza das coisas e davam os fundos também. Parece um quadro, um Reynolds, disse Roberto naturalmente. O seu olhar paternal e impassível parecia mais calcular o efeito que Margarida faria assim vestida numa partida de carnaval do que receber aquela imagem incomodada por um charme. Tem graça, lá isso tem, disse Maria das Angústias, reparando melhor e afofando os tufos da seda nos ombros. Parece o retrato da avózinha. O Sr. Roberto não acha? A madrinha também dá uns ares à mãe, isso dá. Mas tem muito mais parecenças com o Sr. Carlos Clark, como Vossa Excelência. Agora, quem sai toda a banda da família Terra é a vidinha. Quando uma pessoa se põe a tirar feições, acha o que quer. Comigo é isto. Ora, sou toda Clark? Ah, mas toda. Ora, é mesmo aquele jeito soberbo dos dumos. Não, não, diz outro. O que ele é terra. Sim, terra como toda a gente em quarta-feira de cinzas. Deixem lá a pobre da avó no seu caixilho. Roberto media o salão de largo a largo. Parecia absorto no desvio da conversa para aquelas questões de hereditariedade fisionómica inocentemente postas por Maria das Angústias e desdobradas com desvanecimento pelo vago desdém de Margarida. Lembrou-se da mãe metida desde os 25 anos numa rua deserta da Horta, sem quase chegar às janelas fechadas todo o dia, como se os moradores tivessem abandonado a casa ou houvesse peste. O seu manto faialense levava-o à missa da manhã e raramente a uma loja. Morta para a família, o seu lugar na frisa dos Silveiras oferecido às amigas das irmãs nas Plameiros de Opereta. Margarida deu volta à jardineira para apagar as serpentinas. Como a outra lâmpada era fraca, o fundo do salão ficara na penumbra de móveis amorrados. A brasa do cachimbo de Roberto luzia a janela. Tenente Espínola. Sentiram-se passos na rua e uma voz que se fazia ouvir dificilmente, cortada pelo polar calmo e largo do mar. Suba. Obrigado. Vou aqui com um amigo. Roberto hesitou. Disse. Ah, bem, mas logo. Eu não me deito cedo. Venham um bocado. Conversamos. Margarida desfez-se apressadamente do vestido. De onde conheço o tio Tenente Espínola? Do clube, apresentaram-me numa roda de oficiais. Joga muito bem ao bilhar. É cá da ilha? É. Eu disse-lhe que entrasse sem saber se simpatizas com ele. Desculpa. Ora, essa é até um rapaz muito instruído. Interessa-se muito por coisas de história. Foi explicador de Pedro. Sabe muita química. Ensina no liceu. Ensina história. Dizem que tem feito investigações muito importantes sobre o descobrimento dos Açores. Está preparando uma nova edição da História Insulana das Ilhas a Portugal sujeitas, no Oceano Ocidental. Tu até sabes os títulos, Sophie. Sofia porquê? Because you are a thinker. You have a philosophical mind. A lofty mind. Só se o tio considera o Padre António Cordeiro um filósofo. O tio não me toma a sério. Não é só a cavalo, é em tudo. Enche-me de mimos e presentes. Mas ligar, não me liga nenhuma. É isto que eu digo. A queixa levava na insistência um começo de desmentido. Roberto, silencioso, mordia o cachimbo. Os seus olhos azulados tornaram-se um pouco brilhantes. Gostava de afetar uma certa indiferença pelas coisas do espírito, mas era inteligente, tinha lido muito. Trazia de Londres esta informação superficial e segura que dão as enciclopédias, as coleções práticas, os magazines para todos os gostos e a grave e sumária dissertação dos Spectators. Lia sobretudo romances, literatura de selva e de navios, algum Kipling ou Conrad. Metade de uma mala com rótulo de Stateroom vinha com livros. Em França tinha feito um fornecimento da Tauchnitz. Margarida devorava um pouco daquilo tudo. Ouviu-se retinir. O cordel da escada da velha campainha de arco apodrecera e
por isso, nas vésperas da chegada de Roberto, tinha-se feito uma derivação do carrilhão do escritório para os quartos de cima. Aquele toque soava bruscamente na casa que, apesar do conforto e da intimidade dos antigos aposentos da família Clark, justificava pela vastidão e pelo abandono a designação de granel, que lhe vinha dos tempos em que o primeiro Clark, Ralph Clark, a enchia de sacos de cereais e de malotes de laranja à espera do veleiro para Londres. O fundador da firma dormira embaixo, na ponta do escritório até casar. Ouviu-se ao alto da escada a voz de Maria das Angústias e depois silêncio completo. Ana levantou a voz. Quem é? Não era ninguém. Às vezes os garotos passavam, achavam graça àquele botãozinho branco e carregavam. Não é o Macedo da história das 4 ilhas que conta que o meu bisavô, pouco depois de chegar ao Faial, raptou uma freira da Glória? Perguntou Roberto, ainda voltado para os lados da porta e impassível. Não, isso é uma história muito complicada. O tio Mateus é que sabe. Parece que há um folheto de Raimundo Porras sobre a exportação da laranja que conta isso tudo. Dizem que foi o avô Ralph o autor do rapto. Mas o Dr. Luís da Rosa teima que Raimundo Porras, o que esteve da mão, o tio sabe. Aquele do retrato de casa das primas Peters, cor de carolo de café. Temos ali a cópia. Enfim, lá que houve um rapto, houve. Mas parece que o folheto não fala no nome do avô. Talvez para evitar escândalo entre meia dúzia de famílias. Na ilha somos todos parentes. Eu tenho uma ideia de ouvir contar isto à minha ama. Espera lá. Uma madre Rosinha da Glória. Mas ela misturava a freira com a 10ª de a Dona Silvana no seu jardim assentada. Sempre tive uma memória de galo. É verdade. E se tu a chamasses? Valeu. Mariana, anda cá. Marianinha, olha o teu menino com saudadinhas de ti. A velha veio pelo corredor de fora e entrou embaraçada com as mãos cruzadas debaixo do avental de lã. Minha avó é que contava esses causos da irmã Rosinha da Glória. Coisas lá dos antigos. Mas para que é que o menino quer saber? Quer caçoar? Tantos anjos me acompanham no céu como às vezes lhe contei esses sucedimentos para o fazer comer as sopas. Lembra-se? No Pico, já depois da morte da Dona Margaridinha, cá de casa, quando a sua mãezinha foi viver com o menino para as vinhas, naquele descampado. Conta outra vez. Mas a velha colhia-se toda à porta. Metia a cabeça no botãozinho riscado, com uma fiada de botões de vidro preto. O seu queixo agudo ficava esticado da risada sem dentes, com uma inocência arisca, uma espécie de pudor póstumo. Andar! O menino está tão Judas, ora agora! Don't be silly, Mariana. Olha que eu falo inglês. Ai, calce lá, a esta perfeição também, a minha pérola, a ajudá-lo a tirar a palha com a velhinha. Rapariga, não te fijes em palavras de homem rico. São-me como calhau colado quando anda nas costas do Pico. Margarida bateu palmas. Bravo, vê-te-o. Agora é ouvi-la. Quando a Mariana deita a sua cantiga, não é preciso mais nada. Desfia aí, num instante, a história de Carlos Magno e da Imperatriz Porcina. É só pedir de boca. A velha, pequenina e viva, perdera o respeito que lhe metiam os meninos naquele salão cheio de sombras e passadeiras pesadas. Deixou-se cair numa cadeira e, de olhinho aceso, numa espécie de transe, começou. Já lá vai tanto tempo. Minha avó Joaquina era zambra de um olho, coitadinha. Desde-lhe falo na alma. Agarrava-se à caninha de encher o caneco à bica. Com aquele bocal de corpo, ai, salvo seja, é levá-lo pela mão até à soleta da porta, a espairecer. Morava na casinha de meu pai, à criação velha, arriba da pedra do vigia. Para chamar os homens às canoas, assoprava-se o búzio.
Ó tempo! Anda, e a freira? A irmã Rosinha da Glória foi para o convento velho, provia de um caso a sucedido. Tinha um namorado que lá dava má vida. O pai não queria, era o morgado dos fanais, o filho do capitão Mor. Dizia a minha avó que metia respeito a todos. Quando estava a renegar, punha-se logo a tossir. E Mariana tossia. Nem a senhora, nem os criados sabiam aonde se meter. A menina era linda, a moda de um anjo. Se falas com ele da riba do muro, rasto, dizia o morgado. Naquele tempo, os senhores do Faial usavam as varas de respeito da virança da Câmara. Na despensa da criação velha, ainda lá estão duas que serviam de mordomia, que não me deixem mentir. E depois, perguntou Margarida, cotovelos na jardineira e em voz sumida. O corpinho do anjo de Deus ficou todo malhado, abordoado, que apanhou. O pai fechou-a na torre e pôs-lhe a pão e água 8 dias a fio. A senhora Morgada chegou a uns pontos de tristeza, ficou mesmo mirradinha. Ao cabo daquilo, cada veneta lhe passou, diz o Morgado: Dona Joana, atima o bragal tua filha, que a vão meter num convento. Ai, lágrimas naquela casa. Tinha tudo de bom e do melhor. Anquinhas, trancelinhos, pares e pares de camisas, das teias que se botavam há algum tempo. Foi tudo do riba das arcas e dado às primas da praça. No leilão. E puxava pela língua a minha avó, zambrinha daquele ouro, e vai ela contuava. Nas torres de um convento velho, parecia sinais de buracos. A senhora Morgada só dizia: toca assim, em riba das minhas cadeiras, que se vai a luz dos meus olhos. E aquela cara é uma ribeira de lágrimas, um povaredo na igreja. O Robertinho está sério. Ao virar da rampa dos bomboeiros, o convento velho, onde mora aquele, esquece-me, as freiras cantavam todas encurraladas naquele grandeiro. E menos o padre benzia a pobrinha, de vestido branco, a arrastar como se fosse um casamento. O cabelo dela chovia-lhe aquilo potacão. A madre vai com a tesoura e corta todo rente. Tais paixões! Pôs tudo a gritar. Então Morgado entrou de rópia, lá com a sua ordenança, e mandou cercar o povo todo para fora. E o rapto? Perguntou Margarida, sem pinga de sangue. Foi 3 anos depois. O senhor inglês vinha por aí à laranja, metia-se na cerca num cesto, Rosinha da Glória era novinha. Uma noite, olha, o criado que metia o senhor inglês no convento, a fingir que era lanjagrada para a madre abadesa, saiu com o cesto, freira e tudo. Roberto riu, contrafeito, sacudiu o cachimbo. Houve um silêncio. A velha disse: fica feito inquietar e da sagrada às filhas de cada um, mas também foi mal feito envinagrar assim a menina, que lhe quer que lhe faço. Casamento imortal onde o céu se talha. São sinais. Atentos à história, Roberto e Margarida nem tinham reparado na presença de Diogo Dulmo, que, aproveitando a penumbra do fundo do salão, e para não nos interromper, entrara com pés de lã e se encostara à console. O seu vulto sólido estava imóvel, de mão na borda de mármore. Os olhos, fixos mas toldados de uma sombra, mediam a distância que ia do cotovelo de Margarida à posição serena e atenta de Roberto. Parecia vir para dentro, mas a preocupação que lhe lavrava as feições, desde a chegada do cunhado, jazia agora a muitas braças do fundo, para lá dos seus últimos motivos. Foi Margarida que, animada por semelhante calmaria, se endireitou e disse: são horas de nos irmos, pai. Subi para dizer que me parece melhor ficares cá hoje.
A charrete estava sem um busto funil e eu disse ao Manel Bana que fosse desengatar. Chove a potes. Ouvem? Como quem chega à boca de um abrigo, aproximaram-se das janelas. Uma batca de água caía ao longo das vidraças, com um ritmo compacto e sem rajadas, que só alguns pingos mais graves alteravam de quando em quando. As luzes da doca pareciam veladas ao longe por aquela cortina de chuva. A casa, tragada pelo silêncio, parecia maior e mais deserta. Já disse à Maria das Angústias que pusesse lençóis na cama, foi de tua avó. E o pai? Eu vou ficar à quinta. Trouxe o capote. Ficas no meu quarto, tens o divã, disse o Roberto. Não vale a pena. A Catarina não pode ficar lá sozinha com o pai. Boa noite. Como a lâmpada do quarto de cama dos Clarks estivesse fundida, Roberto foi buscar um candelabro e riscou fósforos. Maria das Angústias afofava a almofada. Parecia voltar aos tempos de forçada maceca a aconchegar o beiço ao anoitecer nas torrinhas. Ah, a vidinha fica aqui mesmo bem. É como se tivéssemos de dormir a lastro, no pico, nas vindimas. E tu? Onde dormes? Acrescenta-se a cama de Mariana com bancos? Vá, dispa-se. Custou-lhe a adormecer. Agora a chuva cortava-se de um vento insidioso que parecia suspendê-la para deixar cair mais larga nas vidraças. Margarida levava um livro para a cama, mas as velas eram novas, os pavios resistiam inteiriços e curtos às chamas. Espevitou-os com um fósforo e pôs-se a descascar meticulosamente as unhas quentes da cera na dobra do lençol de Typhon com um canto dobrado. O capitão McQueer mandava endireitar a bandeira do Sião na adriça, mas Margarida não tinha atenção disponível para a prosa de Conrado. Apagou a vela e tentou fechar os olhos. A cama cheirava a linho guardado e a morrão. A ideia da mulher do capitão McQueer, deitada na sua cama, enquanto o marido tomava o comando de um navio nos mares da China, sobrepôs-se à de Rosinha da Glória com os cabelos rentes. A Mariana contava aquilo tão bem, mas era lúgubre. Precisava lavar o cabelo, mas não tinha trazido touca. Para que ficara no granel? Mas seria mesmo chuva que os não deixasse voltar, meter-se ao tempo? Com o pai já se sabe. Havia sempre buchas a menos na charrete, pretextos para ter parada no largo de Dom Alexandre, com a égua debaixo do olhado. A profundidade da casa cruzava-se para lá das bandeiras da porta, que deitava por o salão e de onde vinha um rasto muito vago de luz do quarto logo a seguir. O tio Roberto que se deitava. Às vezes, qualquer coisa como uns passos e, mais na sua imaginação aguçada pelo silêncio do que realmente no ouvido, uma impressão de roupas dobradas, o arrastar grosso e de repente cortado de uma cadeira. E se o pai tivesse proposto aquela solução de dormirem no granel para os deixar à vontade, a ocasião que o diabo agarra pelos cabelos. Acendeu uma vela e pegou outra vez no livro. Mas a sensação de um corpo que se estira e ajeita ao colchão, e logo um silêncio maior e mais carregado de chuva, trouxeram a imagem de Roberto repousado, com o canto da boca marcado pelo hábito do cachimbo e aquele ar de quem entra pelo sono dentro com confiança. Se ele te agradar, deixa, casa.
Fica tudo em família. E por que não? Os seus últimos meses traziam-na desarvorada, como se fosse uma coisa de montar, e lhe ficasse por fim só a peça central à procura de outras espalhadas, até a passagem do tenente Spínola na rua, acompanhado de um amigo. Quem? Para quê? A fazia pensar como ficaria ele com uma mulher ao lado. Nunca tinha escovado uma peliça. Agora, quando montasse, faria vontade ao tio Roberto. Casaco de sport e calção à Califórnia. De olhos semicerrados, pensou na mãe vigiando o sono do avô. Viu a quinta toda, a grota rebentada e cheia de flores de javo, a auracária pingando, a cocheira. Os olhos sendeiros da joia largavam a palha traçada e colhiam de lado a carga cravada num buraco, vivos da orelha guixa. O tio Roberto teimava com o pai para vender. Morreria no baldio, com um grande nó de ossos na Assoã e sem a sua celha d'água. Agora também o filho do barão de Euselina e acenava com cavalos de 3 anos. O tio tinha dito que o seu presente era o dinheiro que faltasse para uma boa montada, contando o que a joia desse. Estava quase a dormir, mas a joia era grande e tinha perna. Na mão de Manuel Banna largava quase sempre à desfilada. Quem lhe tirava depressa aquele espetáculo dos basbacos que a comiam com os olhos à porta da Yankee House era a joia. Não a montava. Voltou-se. A cama da avó Margarida era encostada e justa como um beliche. O que é ela? É terra, chuva. Aquele jeito soberbo dos dumos, chuva. Ela tinha ido ver o navio do Tifão. Ia pelo mar.